Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 2, Jornada. Enquanto a ordem impiedosa ecoava pelo ar, Narberal, que estava parada atrás de Ainz, assentiu delicadamente. Lightning. A descarga elétrica raiou para frente, avançando até perfurar o corpo do ogro em fuga. Foi tão precisa que mesmo após perfurar o ogro que estava mais atrás, o que havia sido enraizado pela magia de Djinn, ainda acertou o alvo em cheio. Aquela única magia acabou com 2 ogros. Correr. Fugir. Fuja. Os goblins, que haviam assistido a essa cena em silêncio atordoante, começaram a fugir enquanto gritavam de terror. No entanto, Peter era muito rápido para eles, e os goblins desmoralizados não eram uma ameaça. Os aventureiros derrubaram os goblins 2 e 3 de cada vez. Além disso, Nina, que não mais era obrigado a conservar mana, começou a lançar magias de ataque. Em um piscar de olhos, os goblins foram abatidos. Não restaram sobreviventes. Em meio ao fedor vil de cadáver que pairava no ar, Ginny curou as feridas de Lucruz, e Peter usando a magia Light Alien. Com mais nada para fazer, Nina começou a cortar as orelhas dos goblins com um punhal. Eles seriam pagos por entregar as orelhas à guilda. É claro que aventureiros não reivindicam sua recompensa apenas com orelhas de monstros, em vez disso, apresentam diferentes partes do corpo conforme o apropriado para diferentes tipos de monstros. No entanto, goblins e ogros eram demi-humanos e, na maioria das vezes, apenas orelhas seriam o bastante. Nina cortou as orelhas com facilidade como um profissional, e então notou que Ainz e Narberal estavam olhando ao redor do lugar onde a maioria dos ogros havia morrido. Eles pareciam estar procurando por algo. Algum problema. Depois de ouvir a pergunta de Nina, Ainz levantou a cabeça e respondeu. Ah, eu estava pensando. Esses monstros deixam cair itens, em particular, cristais ou coisas assim. Cristais? Eu nunca ouvi falar de ogros carregando nada parecido com cristais. Entendo. Eu só estava me perguntando se eles carregavam um tesouro. Entendi. Eu estaria pulando de alegria se ogros carregassem algo de valor. Nina respondeu enquanto removia as orelhas dos ogros com movimentos cometidos. Falando nisso, você é incrível, Momon-san. Eu senti que era um guerreiro orgulhoso de suas habilidades, mas eu não achei que você seria tão incrível. Quando ouviram as palavras de Nina, os outros 3 aventureiros, que haviam terminado com sua magia de cura, disseram a Ainz. Aquilo foi ótimo. Eu estou admirado, tanto como pessoa quanto como guerreiro e companheiro. Como treinou seus braços assim? Eu pensei que você fosse somente muito rico, dado o jeito que estava acompanhado pela Nabishan. Mas que tipo de espadas são? Essas? Eu nunca vi algo tão valioso antes. Agora sei que o que disse na guilda não foi um blefe. Na verdade, você está no mesmo nível do guerreiro mais poderoso do reino. Narberal empinou o nariz, como infelicidade por aclamarem seu mestre. No entanto, Ainz estava freneticamente acenando com as mãos. Oh, não há necessidade de dizer isso, não fiz nada demais. Nada demais. Peter e amigos sorriram amargamente. Depois dessa batalha, finalmente entendi o que eles querem dizer com sempre há alguém melhor. Tenho certeza de que todos vocês conseguirão me superar com facilidade. A resposta de Ainz fez com que os sorrisos nos rostos dos espadas das trevas ficassem ainda mais azedos. Peter e os outros haviam trabalhado arduamente para se fortalecerem e economizaram tudo o que podiam de seus ganhos, usando-os para se fortalecerem. Eles poderiam se dar bem porque todos compartilhavam o mesmo objetivo. No entanto, mesmo quando eles olhavam para todos os esforços que haviam feito desde que se tornaram aventureiros, nenhum deles conseguia se imaginar no nível de Ainz. Para os espadas das trevas, Ainz estava em um pináculo que quase ninguém conseguia alcançar. Essa pessoa viajando com eles algum dia se tornaria um herói, cujo nome seria conhecido por todos. Ele se tornaria uma grande pessoa que estaria no topo de todos os outros aventureiros. Todos estavam certos disso. Apesar de haver pouco tempo antes de anoitecer, os aventureiros já estavam montando acampamento. Ainz pegou as estacas de madeira que lhe foram entregues e as ergueu ao redor do acampamento. Era necessário abrigar um cavalo e uma carroça. O acampamento em questão tinha cerca de 20 metros de cada lado e cobria uma área relativamente grande. As estacas seriam colocadas em 4 pontos ao redor do acampamento, e então cordas finas e enegrecidas seriam amarradas nas estacas, formando um perímetro. Finalmente, eles amarrariam um nó em uma das cordas e a puxariam para as tendas, onde colocariam um grande sino. Este seria o sistema de alarme deles. Enquanto Ainz fincava as estacas no chão, Narberal apareceu. Narberal deveria ter algum trabalho a fazer. Talvez ela tenha acabado. Mas e se aquele tal de Lucruz a tiver enraivecido de novo? Tudo o que eu posso fazer é repreendê-la de novo. Com esses pensamentos em mente, Ainz se virou. Ao fazê-lo, Narberal falou em voz baixa, sugerindo que estava reprimindo sentimentos de raiva. Eles não deveriam estar o incomodando com um trabalho como esse. Momon-san. Ainz suspirou de alívio quando soube o motivo da raiva dela. Ele olhou em volta e depois respondeu em voz baixa. Todos estão trabalhando em conjunto para montar o acampamento. Seria estranho se eu fosse o único a não fazer nada, não. Eles não viram a extraordinária habilidade de luta do Senhor? As pessoas devem fazer algo que combina com o que são. Por isso esse tipo de trabalho deve ser deixado para os fracos como eles. Não diga isso.
Escute, precisamos nos estabelecer como indivíduos poderosos, mas não devemos projetar uma imagem de arrogância enquanto fazemos isso. Você precisa aprender essa última parte, mesmo que um pouco. Narberal assentiu para mostrar que entendia, mas o descontentamento era evidente em seu rosto. Ela só estava concordando com isso porque era uma ordem expressa do próprio Ains. Ele sabia que sua lealdade era suficiente para superar sua infelicidade. Por outro lado, o pensamento de que isso poderia causar um deslize em um momento inoportuno fez Ains se sentir desconfortável. A verdade é que Ains estava se divertindo muito com essas atividades ao ar livre. Afinal, isso era algo que ele não poderia experimentar no mundo virtual de Yggdrasil, muito menos na vida real, e portanto, isso o encheu com fascínio. Embora a coisa toda tivesse levado muito tempo, também lembrou Ains das aventuras que ele tinha explorado em lugares desconhecidos em Yggdrasil. Se apenas eu tivesse vindo para este novo mundo, sem toda a Nazarick comigo, com certeza eu sairia viajando pelo mundo, nem pensaria duas vezes. Os Undiads não precisavam comer, beber ou respirar. Sendo esse o caso, eles poderiam escalar altas montanhas com suas próprias duas pernas, ou caminhar até as profundezas do oceano. Ele teria se divertido ao testemunhar as paisagens desconhecidas do mundo. No entanto, agora que os tesouros de seus camaradas, seus leais subordinados, estavam aqui, Ains sentiu que deveria retribuir sua lealdade ao governar Nazarick de forma exemplar. Ains deixou seus pensamentos de lado e calmamente retornou ao seu trabalho. Depois de martelar as 4 estacas de madeira no chão, ele amarrou a corda em volta delas e depois levantou a tenda sobre. Obrigado por se empenhar nisso. Não há de quê. Lucruz estava dentro da tenda, e agradeceu a Ains sem olhar para ele. Era meio rude, mas não era como se ele estivesse descansando. Ele havia começado a cavar um buraco para a fogueira. O Magic Caster Nine andava de um lado para o outro ao redor, incitando uma magia enquanto passava. Esta era a magia alarme, e como o nome sugeria, era uma magia de alarme que acionaria se algo invadisse o acampamento deles. Embora tivesse uma pequena área de efeito, ainda era útil como redundância. Esta magia, que não existia em Yggdrasil, fez Ains estreitar os olhos. Embora ele tenha passado a tarefa de aprender magia desconhecida para outras pessoas, como um Magic Caster, ele ainda sentia o desejo de saber sobre magias que nunca tinha visto antes. A magia usada por Nina era um encantamento do tipo arcano, o tipo que Ains poderia usar. Além disso, parecia muito semelhante a uma magia de Yggdrasil. Ains tinha usado uma habilidade racial chamada Dark Wisdom para realizar um ritual que aumentava o número de magias que ele conhecia. Será que eu posso aprender magias que não existem em Yggdrasil fazendo um sacrifício vivo? Ou existe outra maneira? Há tantas coisas que ainda não faço a menor ideia de como funcionam. Quando Nina percebeu que Ains estava o encarando, ele sorriu e se aproximou de Ains. Ah, não há necessidade de me observar desse jeito. Não acha que é bem chato? Bem, magia desperta a minha curiosidade e estou interessado no que você está fazendo, Nina-san. Nem pensar, comparado a Nabi-san, minhas magias não são nada, não. Nada disso. É porque você sabe magias que a Nabi não sabe. Narberal assentiu levemente, mas Ains notou pelo canto do olho que a expressão de Narberal era mais ciúmes do que compressão. Eu gostaria de usar magias como você, Nina-san. Você é ganancioso, Momon-san. Mesmo sendo tão forte e usando espadas de forma tão incrível, ainda pensa em aprender magias, se bem que, acho que só está tentando ser o que os aventureiros realmente deveriam ser. Magia não é bem o tipo de coisa que dá para aprender do dia pro outro. Bem, você precisa se conectar ao mundo, mas apenas pessoas com o dom apropriado conseguem. Caso contrário, você precisará levar muito tempo para ter resultados. Essas palavras vieram de Lucrut, que se intrometeu sem se virar para olhar de onde estava montando a fogueira. O rosto de Nina ficou sério. Momon-san, acho que você tem esse dom, sinto que é diferente das outras pessoas. É como se não fosse humano. O coração inexistente de Ains parecia cambalear em seu peito. Ains se perguntou se Nina havia percebido que ele era um Diad. Embora ele já tivesse se encoberto em ilusões e magias de contradetecção, Nina poderia ter visto Ains com uma magia desconhecida ou alguma outra habilidade especial. Portanto, Ains perguntou a Nina, você acha? Estou confiante da minha força, mas não é nada desumano assim. Mesmo vendo meu rosto, você ainda acha isso. Não tem nada a ver com sua aparência. É só que depois de te ver lutar, você está claramente além do reino da humanidade. Cortando um ogro com um só golpe. É como dizem, um homem de verdade se dá pela força, não pela aparência. E você tem uma beldade como a Nabi-san ao seu lado. Após uma análise mais profunda, Lucrut parecia estar dizendo que a face ilusória que Ains mostrará era feia. No entanto, quando ele pensou sobre a aparência de todos que ele conheceu até agora, Ains só podia se sentar e aceitar sua opinião. A maioria das pessoas que encontrei neste mundo são bonitas. Até os transeuntes são atraentes. Depois dessa, tenho certeza que seria melhor ter escolhido outra aparência para meu personagem. Aparências à parte, Lucrut disse algo lógico. Um herói é alguém que ultrapassa o reino da possibilidade humana. E eu sinto mesmo quando olho para você. Que isso estão exagerando. Independentemente da definição, eu não ousaria me autoproclamar herói, mesmo que fosse educado. Ains fingiu constrangimento ao responder Nina, e resistiu à vontade de suspirar de alívio. Se for conveniente, você gostaria de conhecer meu mestre? O talento do mestre está em detectar o poder mágico de um indivíduo. Se você nasceu com potencial mágico, o mestre deve ser capaz de sentir isso.
Quando se trata de Magic Caster arcanos, o mestre pode até diferenciar entre eles pelos níveis de magia que eles podem conjurar. Já ouvi falar disso antes. Esse talento é o mesmo possuído pelo chefe da Academia de Magia do Império. Sim, é o mesmo talento. Ainz não podia deixar uma informação dessas escapar por entre seus dedos. Ele precisava continuar perguntando sobre isso. E como isso funciona? De acordo com o mestre, nós, Magic Casters, irradiamos algo como uma aura de nossos corpos. Quanto mais apto alguém em usar magias, mais forte se torna a aura. O mestre tem a capacidade de ver essas auras. Ainz imediatamente reprimiu a surpresa silenciosa em seu tom, e a fim de encobri-lo, prontamente respondeu em um tom mais normal. Nina continuou. Foi assim que o mestre reuniu crianças talentosas e as treinou em magia. Fui recrutado pelo mestre dessa maneira. Ainz assentiu e amaldiçoou silenciosamente em seu coração. Há pessoas com habilidades assim. Isso pode ser problemático. Então, se eu quisesse aprender como lançar magias, por onde deveria começar? Para começar, você precisa de um bom professor. E que tal se eu for seu discípulo, Nina-san? Você provavelmente deveria encontrar alguém mais habilidoso do que eu. O problema é que as escolas no reino são muito exclusivas. Pessoas sem conexões não podem participar da guilda dos magistas. Mesmo se você pudesse participar, a maioria dos recrutas seriam crianças imaturas. Seria muito difícil para alguém da sua idade entrar sem algum tipo de contato especial. Momon-san. Ainda nisso, o Império tem uma academia de magia, e a teocracia tem um padrão muito alto de educação mágica também, embora isso seja por magia divina. Entendi. Quer dizer que se eu entrasse na academia de magia do Império, eu conseguiria aprender magia. Isso seria bem difícil. A academia é uma instituição educacional administrada pelo governo, então eu acho que você teria que ser um cidadão do Império para estudar lá. Isso complica. E quanto a tornar-se meu discípulo, me desculpe por isso, devo recusar. Eu tenho algo que quero fazer e não tenho tempo livre para treinar pessoas. O rosto de Nina ficou sombrio. Havia indícios de hostilidade em meio à emoção negativa ali presente. Talvez eu não deva me intrometer demais. Não vou ganhar nada com isso. Assim que Ain chegou a essa conclusão, Lucrude interrompeu sua linha de pensamento com palavras casuais. Ei, desculpe interromper a conversa, mas o jantar tá pronto. Se importa em ir chamar aqueles 3 ali. Eu vou, Momon-san. Ei, Nabi-chan, não quer vir? Vamos ficar juntos e fazer um jantar cheio de amor, que tal? Morra ser inferior, centopeia. A menos que você queira me ver derramar óleo fervente em sua garganta. Não ouse dizer tamanho absurdo novamente. Chega, Nabi. Vamos juntos. Sim, entendido. Depois de agradecer Nina, Ain se aproximou das 2 pessoas que trabalhavam em silêncio no chão, a uma curta distância da tenda. Peter e Jean estavam focados na manutenção de suas armas. Eles lubrificaram-nas para evitar que a ferrugem se acumulasse, inspecionaram-nas cuidadosamente para ver se estavam desalinhadas e assim por diante. Havia novas indentações em suas armaduras e trincas em suas espadas de onde haviam entrado em confronto com as armas dos goblins. Naturalmente, esses defeitos tinham que ser remediados o mais rápido possível. Os 2 estavam tão concentrados que Ain não sabia se deveria chamá-los. Depois de dizer-lhes que o jantar estava pronto, ele chamou Fireia, que estava na carroça a alguns metros da fogueira. O sol tocou o horizonte e o grupo jantava enquanto o brilho rubi de sua luz desvanecia. Em suas mãos, eles seguravam tigelas de ensopado grosso aromatizado com pedaços de bacon, bem como pão torrado, figos secos e algumas variedades de nozes. Este era o jantar de hoje. Ainz olhou para a tigela de guisado em suas mãos. Parecia ser muito salgado. Ele não conseguia sentir o calor da tigela através de suas manoplas de metal, mas a julgar pela maneira como todo mundo estava comendo grandes bocados e não soprando para esfriar, deveria estar na temperatura certa. O que eu faço agora? Ainz era um Undyad, e ele não podia comer com esse corpo. Além disso, ele havia disfarçado sua aparência com uma ilusão. Se ele tentasse beber uma sopa com a boca, a comida se espalharia imediatamente pelo seu corpo esquelético. Custasse o que custar, ele não podia deixar os outros verem isso. Eram comidas e bebidas desconhecidas de um mundo desconhecido. Embora os pratos à sua frente fossem simples, Ain sentiu que era uma pena não poder apreciá-los. Embora não tivesse mais necessidade ou desejo de comer, ele não estava satisfeito com o fato de não poder consumir a comida deliciosa que despertava sua curiosidade. Pela primeira vez desde que ele veio a este mundo, ele se arrependeu de possuir um corpo Undyad. Tem algo na comida que não gosta? Lucru perguntou quando notou que Ainz não tinha tocado na comida. Não, é apenas uma questão pessoal. Mesmo? Então você não precisa se forçar. Bem, estamos comendo agora, então se quiser tirar o elmo, fique à vontade. É por motivos religiosos. Eu não posso comer com mais de 4 pessoas em dias que eu tiro a vida de algo. É uma religião bem comum, Momonshi. Mas bem, o mundo é bem grande e religiões assim devem mesmo existir por aí. A dúvida em seus olhos desapareceu quando souberam que tinha algo a ver com religião. Parece que as religiões neste mundo são complicadas. Enquanto Ainz pensava isso, ele dava silencioso agradecimento aos deuses que ele não acreditava, de alguma forma eles o ajudaram. Para mudar de assunto, ele perguntou a Peter: eu lembro que o nome da sua equipe é Espadas das Trevas, mas eu não vejo uma lâmina escura entre vocês, então. Sobre as armas de cada um do grupo, Peter usava uma espada longa com um encantamento simples, Lucrude se favorecia com arco e flecha, Ginny usava uma massa e Nina um cajado.
A espada de Peter e a espada curta de emergência que Lucruto usava eram ambas lâminas, mas nenhuma delas tinha uma cor que estava em qualquer lugar perto de trevas, escuro ou sombrio. Havia uma técnica para tingir o metal de uma cor diferente, depositando um pó especial em sua superfície, de modo que criar uma espada negra não era uma tarefa difícil. Em vez disso, parecia estranho que nenhum deles tivesse uma lâmina dessa cor. Sobre isso. Lucruto sorriu sem graça, como se alguém tivesse trazido uma lembrança embaraçosa. O rosto de Nina ficou vermelho brilhante, uma cor distintamente diferente do brilho do fogo. Essas espadas fazem parte do sonho do Nina. Qual é? Já disse um monte de vezes. Aquilo foi criancice minha. Isso não é motivo para se sentir mal. É importante ter um bom sonho. Dá um tempo, Ginny, eu estou falando sério. O riso bem-humorado acompanhou a provocação de Nina pelos outros espadas das trevas. Nina, por outro lado, estava tão envergonhado que estava procurando por um buraco para entrar. Parece que o nome Espadas das Trevas continha um segredo que apenas seus membros conheciam. Bem, o nome Espadas das Trevas refere-se às espadas carregadas por um dos 3 heróis. O sorridente Peter parou ali, aparentemente sem vontade de ir mais longe. Mesmo que ele diga isso, não tenho certeza do que está acontecendo. Ainda assim, sei que os 3 heróis foram os super-heróis que destruíram os deuses demônios, que estavam atacando o mundo 200 anos atrás. Se eu sou ignorante sobre esses heróis e seus equipamentos, seria vergonhoso? Ou devo apenas dizer que eu sei? E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!